Seguinte, nós vamos fazer, já montamos ali o kit. A gente vai fazer um processinho aqui agora, usando inteligência artificial. Primeiro ponto, texto estruturado, para ficar assim, fantástico, né? A programação ficar bem feita. Isso aqui, ele é um modelo de prompt que eu criei, que ficou legal, e dá para vocês usarem aí. Lógico, vai ter algumas adaptações aqui, outras ali, mas é um modelinho de prompt. Primeira coisa, olha só que eu coloquei. Preciso programar o CLP. Gere toda a lógica e programação para mim seguindo os requisitos. Certo? Quais são os requisitos? Estou trabalhando com CLP XP325 da Altos. O software de programação que estou usando é o Master Tool na versão 3.34. Eu estou falando que a programação deve ser em texto estruturado. Meu Deus do céu. Toda a programação deve respeitar a norma técnica IEC 631, que é o padrão internacional. Mapeamento de entradas e saídas. O que é o I00? Um botão NA, é isso? I01, um botão NF, é isso? I02 é um botão NA, é isso? I03 é um sensor? Beleza. Não, o quê? O sensor coloca na I03 lá, tá? A gente faz o mapeamento, não tem problema. Não, calma. Segue a IA. A IA vai guiar você a montar. Saídas. Aqui é 00, colocamos o motor. Não tem problema. A IA vai guiar vocês. Aqui é 01 é a válvula. Ó, estou falando que é uma válvula direcional do tipo 5x2 vias que vai avançar o cilindro de duplo acionamento. Eu estou falando que aqui é 02 é uma válvula de 5x2 vias que vai recuar. E a 03 é uma lâmpada. Coloquei a lógica. Quando a entrada de 00 CLP for acionada, o motor que está na saída Q00 deve ser ligado. Fechou? Então, o botão para ligar o processo. Para desligar o motor e desativar o processo, o botão I01 deve ser o quê? Pressionado. Quando o sensor que está na entrada de 03 for acionado, o motor deve ser desligado. E um tempo de 1 segundo deve ser aguardado. Então, apertei, ligou o motor, a peça vai chegar próximo do sensor, chegou no sensor, aguarda 1 segundo. Em seguida, o cilindro comprime a peça, pode ser uma latinha, aguarda 3 segundos, né? E, como eu tenho uma válvula de duplo acionamento, então, se eu aciono para avançar, eu não posso acionar para recuar. Então, eu estou falando aqui, ó, que Q01 foi acionado e Q02 não deve estar desacionado. Eu estou falando que minha programação tem que ser assim. Em seguida, o cilindro recua e aguarda 2 segundos. Está vendo? 3 segundos, 2 segundos. Ó, apertei o botão liga, ligou a esteira. Chegou a peça, parou no sensor, aguarda 1 segundo. Avança o cilindro, aguarda 2 segundos. Recua o cilindro, aguarda 3 segundos. E depois, liga o motor novamente e reinicia o ciclo. Cada peça que passar pelo sensor, uma contagem deve ser contabilizada. Quando a contagem chegar a 5, o motor Q00 deve ser o quê? Desligado. Ou seja, contou 5 latinhas, trava o processo. Permanentemente, a lâmpada está na Q03, vai ser o quê? Lâmpada vermelha, ligada. Acesa até que alguém aperte o botão de reset. Apertou o botão de reset, zera a contagem, liga o motor novamente e reinicia o processo. E apaga a lâmpada. Observação. No estado inicial, o cilindro deve estar sempre o quê? Recuado. No estado de processo desligado também. Além de gerar toda a programação, precisa de uma tabela com a lista de entrada e saída. Se der, gera o esquema elétrico. Gere também uma imagem que represente esse processo seguindo as orientações. Qual a imagem que eu quero? Existe uma esteira no processo, a esteira transporta a latinha, o sensor de presença detecta a lata na horizontal, ou seja, a lata passa do lado do sensor. O sensor detecta a lata na horizontal, né? Então passa a lata na paralela. Pode até mudar aqui, ó. Detecta a lata. Detecta a lata. O sensor de presença posicionado paralelo à esteira detecta a lata. Detecta a lata, ou seja, a lata passa ao lado do sensor. O cilindro fica posicionado na vertical
Pressiona a lata para esmagar. Enfim, posiciona o sensor na lateral, eu vou repetir aqui, no primeiro rolete no início da esteira. O motor deve ficar paralelo ao rolete com o eixo acoplado ao rolete. O motor deve ficar paralelo ao rolete com o eixo acoplado. Vou deixar até assim, fechou? Um sensor da SICK e CLP da Altos, modelo XP3225, use. O sensor deve parar a lata debaixo do cilindro. Usa uma esteira lisa. A lata deve ser esmagada de pé. Mostra apenas 2 latinhas chegando até o sensor. Após o sensor, não mostre nada. Coloque um painel com 3 botões ao lado da esteira. A lâmpada vermelha deve ser do formato torre e ficar posicionada ao lado da esteira. Use uma esteira somente no processo. O sensor da imagem deve ser do tamanho proporcional real. O sensor deve estar posicionado de tal forma que, quando a lata for detectada por esse sensor, a lata fique embaixo do cilindro. Gera uma imagem realista desse processo. Então, estou ditando que eu quero uma imagem. Que eu quero uma imagem assim e vai programar. Agora, eu vou entrar no Gemini. Certo? Vamos lá no Gemini. Vamos lá no Gemini. Vou pegar aqui minha conta. Ó. Vai pedir aqui a verificação em duas etapas. E aí? Aí. Estão passando na transação. Pronto. Vou colar o prompt aqui, certo? Eu vou usar, gente, o PRO, que é o raciocínio. Mais intenso aqui, tá? Vamos deixar ele pensar. Não, tem no gratuito, mas é um pouquinho limitado, né? Ó, primeiro, ele fez uma tabela de mapeamento aqui para nós, ó. I00, ele colocou, ó lá, botão de start, push button normalmente aberto. Ó, a tabelinha que ele já montou para mim aqui com as entradas. Fechou? Já programou aqui em texto estruturado para nós. Vocês vão ver que eu só vou copiar e colar. Fez um mini diagrama aqui. Olha lá. Fonte de 24 volts. Olha lá. I00, positivo do sensor. Ó, no botão, na verdade, né? E ainda fala para você, ó, sensor PNP, ó, o fio marrom é positivo, hein? O fio azul, ó, alimentação do sensor marrom e o azul. Vamos ver onde que ele está vindo aqui a fonte, ó. Ó, 0 volts, está vindo para onde? Para cá, né? Então, tá vendo aqui, ó, fio azul, ó. E o marrom, positivo. Olha lá, as saídas ó, com as bobinas. Tá vendo? O motor aqui ficou meio... Não, ficou meio estranho aqui, né? Mas, assim, tá... Do lado tá errado. Aí tem que pedir para ela gerar a imagem de novo. Enfim, até você chegar numa imagem que seja satisfatória. Se você ficar insistindo aqui, ela pode chegar numa imagem que seja legal, mas eu cheguei. Fui editando. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Acho que eu estava na outra conta. Eu cheguei mais ou menos assim, ó. Olha lá. Entendeu? Então você vai editando, tipo, a imagem ele cria, sei lá, você vai brincando, ele vai criando para você. Certo?
Mas o importante da imagem aqui é você entender. Isso aqui é possível entender, certo ou não? O que está acontecendo? Mas você pode não gostei. O motor aqui coloca, sei lá, um redutor. As latinhas estão do lado errado da esteira. Coloque, sei lá, do outro lado. O posicionamento do sensor é do outro lado. Enfim, você vai ditando aqui, gera uma outra imagem. Você pode brincar, ó, gere uma outra imagem. Vai indo. O mais importante é o que ele fez. E o guia que ele fez aqui, certo? Agora, olha só. Vou criar aqui um projeto novo, padrão. Aqui, ó, reciclagem, né? Aqui nessa minha pasta reciclagem, eu vou colocar CLP IA. Então, ok. Vou criar o meu projeto normal. Vocês estão entendendo aqui, né? Estou criando meu projeto normal. Enquanto ele vai criando aqui, vamos ver se... Ó, deixa ele criar o projeto lá normal. Não mudei nenhuma alteração, ele criou a mesma imagem. Tá bom. XP325, não muda nada. Texto estruturado, fechou? Texto estruturado. Não vou criar no rotina de interrupção, vou concluir. Pronto. Projeto comum. Vocês já fizeram isso várias vezes, né? Criando o projeto aqui, gente, o que a gente vai fazer? Olha só o trabalho que eu preciso ter. Vou colocar aqui em paralelo e vou pegar aqui a resposta do Gemini. Olha só. Primeiro, eu tenho a criação das variáveis aqui, tá vendo? Eu vou precisar de tudo isso? Olha só o que eu preciso. As entradas físicas, gente, já é I00. Aqui ele está puxando o padrão Codesys, então não preciso disso daqui, ó. Eu não preciso das entradas físicas aqui. Eu já tenho elas configuradas aqui no Integrator I/O. Então, para esse CLP da Autos, eu não preciso. No Codesys nativo, eu preciso. Agora, as variáveis internas, eu preciso. Olha lá. Tá vendo? Isso aqui são variáveis internas que ele usa para o programa. Então, as físicas aqui eu não preciso. Mas eu preciso do nome dela. O nome dela eu vou ter que linkar aqui. Isso. Mas eu não vou criar, porque se eu criar ela, vai entender que é variável. Aí a variável conflita com a saída e a entrada física. Então, eu não vou criar uma variável de entrada física. Eu vou só criar memórias internas aqui, certo? Então, vou copiar, vou vir aqui, ó, user PLU, user prog, tá vendo? Texto estruturado. Em visualização textual, tá vendo que tem var, end var? Só isso. Opa. Vou entrar aqui. O Codesys. Simplesmente vou copiar as minhas variáveis aqui. Ele ainda faz um comentário, né, do que é cada coisa. É bem interessante. Não me interessa, gente, como eu falei para vocês, as variáveis físicas aqui, tá? Me interessa somente as variáveis internas do programa. Vamos copiar de novo. Vou criar um novo projeto aqui, vou colocar na área de trabalho aqui, ó, IA reciclagem, ponto. IA CLP, ponto. Segue o fluxo novamente. XP325, texto estruturado, concluir. User PLU, user prog. Vou vir aqui em texto, visualização de texto, var, end var, coloco aqui, ó, as minhas variáveis. Ó. Tá dando um errinho aqui, cara, que não tá tendo sentido nenhum. Olha, ó. Deu um errinho meio doido aqui.
Vou mandar ela criar de novo, pode ser? Ou eu tô copiando? Acho que eu tô copiando errado aqui, cara. Não, certo. Deixa eu mandar ele gerar de novo. Depois do bar, né? Tá estranho. Vamos colocar aqui o Pro raciocínio. Reciclagem. Tá dando pau, cara? Olha que loucura. Tá dando BO no Master Tool, velho. Vou jogar aqui numa... Vou dar uma nova pasta aqui. Aí. Vou jogar em outra pasta. Tá dando pau, cara. Vamos lá. Não era para dar pau, tá? Eu criei outro projeto e outra pasta. XP325, texto estruturado, concluir. Ele fala a fonte de indentação, ó, entradas comuns do XP325, ó, ele fala conectar borne B0, ó lá, no 0, ó. Tá vendo? Ele ditou o que você tem que fazer aqui. Então vamos lá de novo. User PO, user prog. Vamos entrar aqui de novo. Vamos lá. Variáveis de controle interno. Vou copiar. Mapeamento de entrada e saída. Ó. Pronto. Agora deu certo. Olha lá, já criou tudo para mim, ó, as variáveis, bonitinho. E o programa, professor? O programa está aqui embaixo, ó. O programa eu vou copiar inteiro. Copiei, colei aqui no texto estruturado, ó. Tá vendo? Olha lá. Agora é o seguinte, o que ele está reclamando aqui, ó? Do nome das entradas físicas, né? Então, Integrated I/O, o que eu vou fazer? Vou atribuir os nomes. Então, presta atenção, ó. Por exemplo, o Q00 motor esteira é a saída, o que, ó? Mapeamento de entradas e saídas. Saídas digitais. O que é o Q00? Q00 motor esteira. Depois, o que é o Q01 vale avanço? Copia do jeito que está aqui, ó. Olha lá. Q01 é esse cara. Vai embora. Q02 é esse cara. Q03 ele manteve com o nome de Q03. Aí depois, esses daqui são os temporizadores, né? Ele já criou. Ah, faltou aqui, ó. Q03, lâmpada falha, né? Acabei esquecendo aqui, ó. Lâmpada falha. O que mais que eu tenho agora? I00, botão. Entradas aqui, ó, digitais, ó. Botão Start. Só estou copiando o nome delas, ó. Das físicas, tá vendo? Botão Stop. Botão Reset. Sensor. Vou ver aqui User Prog. Olha lá, ó. Já tirou todos os erros, ó. Vou compilar, gerar o código. Entenderam o que eu fiz? Mapeei as entradas, criei as variáveis copiando, mapeei as entradas e saídas físicas e acabou. Ele deu um erro, mas deve ser algum que eu esqueci. Ó. Eu acho que eu copiei alguma coisa errada aqui, ó. O Enderprog aí é só apagar, né? Eu copiei demais aqui, ó. Não precisa. Ele colocou uma instrução a mais que não precisa. Olha lá, ó. 0 erros, ó. Gente. Acabou. É o que tá lá, né? Pronto, já vou descarregar no CLP. O mais importante aqui, ó. Vamos lá, o que ele está pedindo para você fazer? Ó, o que ele está pedindo para você fazer. Esquema elétrico descritivo.
Conectar 24 volts da fonte na alimentação principal do CLP. Está falando para você pegar o positivo da fonte, conecta na alimentação. Conexão de entradas digitais, ó, I00, ó, entra 24 no contato 13 do botão e depois vai para onde? Para I00. Tá vendo o que ele está fazendo ou não? Ele está ditando para você o que você tem que fazer. Ah, o sensor, ó, positivo é o marrom, negativo é o azul, tá? E o preto você manda na I03. Tá vendo ou não? I03, ó. Olha lá. Ó, Q00 do motor, ó. Olha lá. O que está fazendo com o Q00 aqui, ó? A1 do contator vai pegar a saída do CLP. O A2 vai para onde? Por negativo. Ó, Q01, ó. Olha lá, ó. O Q01 vai para o positivo da válvula. E o 0 vai para onde? Negativo. Vai embora. Loja de programação, segue o barco. Deixa eu ver se ele gerou a imagem aqui. Ó, colocou 2 sensores agora, mas não ficou tão... Esse não ficou tão fora. Esse sensor aqui que... Bom, ele é como se fosse um módulo de sensor, né? Mas está mais... Próximo de precisão. Tá ou não tá? É entendível, não é? Ó. Opa. Ai, caralho. Eu joguei o IP .15 lá, bosta. Ah, tá bom. Vamos... Você é mais demorado criar o prompt do que... Eu joguei o .15, vou ter que descarregar a programação do CLP de novo. Mas acabou. É isso aqui. Aí, ó.